Alô, meu irmão, alô, você. Como vamos? Tudo na doce paz de Cristo? Apesar dos pesares, paz. Apesar das incertezas, paz. Apesar de tudo e de todos, paz. Paz com Deus. Eu continuo fazendo a minha parte, você continua fazendo a sua, e Deus, que sempre faz a parte dele, continua cuidando de mim e de você. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a penúltima lição deste trimestre tão difícil para todos nós, no Brasil e no mundo, mas que estamos rompendo em fé, testemunhando a grandeza de Deus. Testemunhando a grandeza de Deus. Nosso primeiro arrazoando é para pensarmos sobre o seguinte: precisamos comemorar nossas vitórias. Precisamos. Há um livro que eu escrevi e que está à sua disposição lá na loja virtual Amazon. Há vários títulos meus lá, na verdade são 7. E um deles é Convivendo com a Perda. É uma série, eu fiz apenas o primeiro. Jacó, o homem que não sabia perder. Naquele livro lá, nós vamos falar algumas coisas sobre a necessidade de comemorarmos nossas vitórias, porque a rigor nós entramos neste mundo para perder. Vamos perdendo tudo. Por último, perdemos a vida física. Leia lá. Acho que valerá a pena você ler aquele livro. O certo é que precisamos comemorar nossas vitórias. Amã estava com a vitória na mão. A vitória foi tirada da mão dele para a mão de Mardoqueu, de Ester e de todos os filhos de Israel que seriam destruídos naquele dia. Amã lançou sorte e encontrou, na sua concepção, o melhor dia para aniquilar os filhos de Israel. Para Amã, até então, era sorte. Para os filhos de Israel, era azar. Revertida a situação por Deus, usando Assuero, aquele dia que era sorte para Amã, tornou-se azar para Amã e sorte para os filhos de Israel. Purim, a festa de Purim, a festa da sorte, a festa em que se comemorava a mudança de azar em sorte para os filhos de Israel e de sorte em azar para Amã e para todos os inimigos dos filhos de Israel. E isso tinha que ser comemorado, isso tinha que ser registrado, isso tinha que ser destacado, não só naquele tempo, mas ainda hoje entre os filhos de Israel. A festa de Purim, a festa em que se comemora o grande livramento de Deus, a mudança que Deus fez de azar em sorte para os seus filhos. Precisamos comemorar nossas vitórias, porque derrotas nós temos muitas. Somos humanos. E até falamos já nos arrazoandos da lição anterior que não existe esse negócio de é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não existe isso. Não existe esse negócio de é só o ouro. Como é que está, meu irmão? Só o ouro. E às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, só ouro. É só ouro.
Não existe isso. Nós somos humanos. Erramos, sofremos, e perdemos mais do que ganhamos. Por isso que Jesus é a nossa sorte. Jesus é a minha sorte e a sua sorte. Eu não estou entregue à minha própria sorte e você não está entregue à sua própria sorte. Porque nossa sorte, na verdade, é azar. Agora, Jesus não é a nossa sorte. Perdemos muito aqui nesta vida, perdemos muitas coisas, mas se temos Jesus, nós temos nossa maior riqueza. Ele é a nossa sorte. Purim. Por isso, Salmo 126 fala: grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas veem, e às vezes nós não vemos. E quando vemos, devemos falar: sim, com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Grandes coisas fará o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Alegres pelo que Ele fez. Alegres pelo que Ele faz. E alegres pelo que Ele fará, porque o Senhor por nós é vitória. O Senhor por nós é festa de Purim, é sorte. O Senhor por nós nunca será azar, ainda que à vista de muitos é azar. Estevão morto, azar. Sorte, o primeiro Marte, morreu fiel. Paulo, apedrejado, maltratado, espancado, preso. Azar? Sorte, estava no centro da vontade de Deus. Esta é a nossa posição de sorte, fazendo a vontade de Deus. E ainda que venhamos a perder a vida física, azar, sorte, temos ao Senhor e temos a vida eterna. Sorte, nunca azar. Sempre festa de Purim e nunca festa de azar. Nosso segundo arrazoando é para pensarmos em três forças que regem o mundo, que atuam no mundo: Deus, diabo e homem. Deus, diabo e homem. Há pessoas que pensam que só duas forças atuam na Terra: só Deus ou só o diabo? Não, nós fazemos muita coisa. É claro que o campo de batalha neste mundo é ver quem usa o homem. A guerra entre Deus e Satanás é exatamente esta: quem usa o homem. Por isso que quando o homem se entrega a Deus, há muito júbilo no céu, porque voluntariamente ele se entregou a Deus. Por isso que quando alguém se entrega a Satanás, há muita tristeza no céu, porque a pessoa fez a pior escolha. Por isso, eu e você somos instrumentos de Deus ou do diabo. Mas nós também somos instrumentos de interesses nossos. Amã foi usado pelo diabo para que ele destruísse o filho de Israel? No plano espiritual, no plano macro, sim. Sim. Esté e Mardoqueu foram usados por Deus para libertar os filhos de Israel daquela possível chacina? Sim. Sabemos que sim.
Mas Amã tinha interesses. Ele era vaidoso, orgulhoso, queria subjugar Mardoqueu e todo o seu povo. Havia maldade no coração de Amã. Quando Esther falou do plano dele para assumir, ele falou: esse mal, Amã, maldade. Eu não sou advogado do diabo. Deus me livre disso. E ele não precisa de advogado. Ele já está julgado, condenado, sentenciado. E mais um poucochinho de tempo. Oh, glória! A sentença contra ele será executada. Então, para ele, não existe mais defesa. Mas, sejamos sinceros, quantas coisas nós fazemos? O homem faz, movido por cobiça, maldade, orgulho e outros sentimentos horrorosos, e depois bota a culpa no diabo. Amã criou toda aquela situação. Claro que havia interesse do diabo naquilo, porque destruído os filhos de Israel, não teríamos de onde vir o Messias. Mas Amã era mau. Então, afrontas vêm a mim e a você, não apenas pelo diabo, mas por seres humanos que podem estarem sendo usados pelo diabo ou que podem estarem sendo usados por si próprios, por sua própria maldade. O certo é que afrontados pelo diabo, ou afrontados por homens, ou afrontados por homens usados pelo diabo, maior, aleluia, maior é o que está em nós. Maior é o exército que nos defende do que nos ataca. Maior é a força por nós do que a força contra nós. E alcançando a vitória, proclamemos a grandeza do Senhor. Falemos do que Ele fez, faz e fará por nós e por todos aqueles que nele confiam. Nosso terceiro razoando é para pensarmos sobre o pensamento que temos na nossa lição, que Deus usa sempre os mais fracos, os mais humildes, os mais até despreparados. Alguém pode pensar assim, mais despreparados? Claro que Deus usa quem Ele quer. Usou uma jumenta. Uma jumenta. É. Mas o que Deus quer mesmo é usar o homem. E é claro que Ele usa pessoas despreparadas. Seus discípulos são exemplo disso. Mas isso quer dizer que o preparo pode estragar a graça de Deus, a unção de Deus, a bênção de Deus? Assim, claro que pode, porque o ser humano é vaidoso. E aí eu acho que os meus títulos, os meus cursos, a minha formação é que vai me dar condições de realizar a obra de Deus. Claro que isso pode acontecer, mas você sabe também que Deus usa os preparados. O maior exemplo de uma pessoa preparada para fazer grandes coisas na obra de Deus é o apóstolo Paulo. Assim, Deus usou Pedro com toda a sua falta de preparo, mas usou Paulo com todo o seu preparo. Então, não se iluda que Deus só quer usar um tipo de pessoa. Não, Deus usa todos os tipos de pessoas. Na verdade, sabe quem é que Deus usa?
quem quer ser usado por ele. Com muitos títulos ou analfabeto, preparado ou sem preparo. Mas, acima de tudo, uma pessoa entregue a ele, para que ele possa usá-la. Pronto! É só disso que Deus precisa. É só disto que Deus precisa, de uma pessoa que queira ser usada por Ele. Preparado ou despreparada, Ele vai usar. É lógico que cada um dentro do seu raio de atuação e dentro da sua projeção. O certo é que Deus usa anônimos e famosos. Quantos anônimos Deus usou? Está a história bíblica cheia deles. Não sabemos quem foram, não sabemos seus nomes. Usou pessoas também que se destacaram. Mas você sabe que Jesus falou aos seus discípulos: não fiquem felizes porque os demônios se sujeitam a vocês. Não fiquem felizes porque vocês têm autoridade sobre as enfermidades. Não se vangloriem, não se exaltem, porque os demônios se sujeitam a vocês e os seus nomes estão aí na mídia, fazendo, realizando. Regozijai-vos. Alegrem-se por isso, sim. Mas o verdadeiro regozijo, a verdadeira alegria, é porque o seu nome está no livro da vida. O seu nome lá, no livro da vida. E não nas mídias sociais. Pode estar nas mídias, mas se não estiver naquele livro, apartai-vos de mim. Deus usa quem se entrega a Ele para ser usado, ainda que correndo risco de morte. Esther, Mardoqueu, são a essas pessoas que Deus usa. Nosso quarto arrazoando é para pensarmos um pouco aqui sobre o que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé. Para muitas pessoas, viver da fé é largar o emprego. E aí ela vai viver da fé, aí você pode perguntar, em quem? Em alguém que vai bancar a despesa dela, né? Porque sem dinheiro ninguém passa nesta terra. E aí muitas pessoas até se julgam especiais, se ajeitam para dizerem que vivem da fé. Mas o que está lá no texto bíblico é o justo. Então todos justos vivem da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Sem fé, quem não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador não é salvo. Sem fé, quem não se submeter a Deus não consegue atravessar o deserto da vida. Viver da fé são pelo menos 3 coisas. Primeira, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Segunda, colocar-se à disposição de Deus para a realização dos seus projetos aqui na terra. E terceiro, depender de Deus vencendo o pecado. Neste terceiro aspecto é que muita gente pensa que está o cerne do viver da fé. Depender de Deus. No sentido de que não precisa trabalhar, não precisa correr atrás, porque Deus vai fazer tudo.
Essas pessoas, muitas delas, infelizmente a maioria delas, não vivem da fé em Deus. Vivem da fé em mim e em você, que vamos manter as despesas deles. Vivem sobrecarregando os santos. Não fazem como o apóstolo Paulo, que fazia tendas para se manter. São pessoas que querem viver na ociosidade. Desculpem a palavra, na ociosidade, dizendo que vivem da fé. Esther viveu da fé? Claro que viveu. Como rainha, fazendo o que cabia a ela fazer, mas ligada com Deus, para a realização dos projetos de Deus. Mardoqueu, viveu ou não viveu da fé? Claro, tinha seu emprego, estava lá na porta do palácio, trabalhava, mas estava ali, aguardo a redenção de Israel. Viver da fé não é explorar, não é depender dos outros, não é achar que é melhor do que os outros. Não. Todos os que aguardam a Jesus como Senhor e Salvador vivem da fé. Porque senão ele retrocede. Se não vivem da fé, retrocedem. Abandonam a fé. E o texto lá de Hebreus diz que se ele retroceder, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Então eu e você, trabalhando todos os dias, correndo atrás da vida, fazendo nossas obrigações, vivemos da fé em Jesus, o nosso Senhor, e dependemos dele para vencermos o pecado e atuarmos aqui neste mundo para a glória dele. Nosso quinto arrazoando é para falarmos da necessidade de que alguém cuide de nós, interceda por nós, corra atrás de nossos interesses, do nosso bem-estar. Quando Mardoqueu falou com Esther, olha, se você está aí agora, saiba que é por um propósito divino. E não pense você que se você não fizer o que cabe a você fazer, você vai se livrar, porque você também é judia. E quando a foice cair sobre todos nós, cairá sobre você também. Não pense que se você não falar, você está se livrando. Não, você vai morrer também. Agora, se você falar, você vai cuidar do seu interesse, do meu interesse e do interesse de todos nós. Por que Esther se arriscou pelos outros? Certamente, o rei a protegeria. Se todos os filhos de Israel morressem, ela não, porque Assuero certamente a protegeria. Esther pensou no próximo. Coisa boa é quando alguém está pensando na gente, não é? Eu me lembro que assim que eu comecei meu ministério, eu era um jovem muito bonito, muito formoso. E eu tinha 15 anos, entre 14 e 15 anos de idade. E eu era líder da mocidade de uma congregação nossa, da congregação mais forte, vamos dizer assim, do nosso campo, aqui em Sobradinho, Distrito Federal. E uma senhora, uma irmãzinha nossa, irmã Ana, quando eu tomei posse, terminado o culto, ela veio a mim e falou assim: irmão Josué, eu quero que você saiba de uma coisa. Enquanto eu vida tiver, eu vou sempre orar pelo seu sucesso em tudo. Conte comigo.
estarei sempre intercedendo por você. Oh, meu irmão, como aquilo me fez bem. E como eu chorei quando aquela irmã faleceu. Perdi uma intercessora. Perdi alguém que se preocupava com o meu bem-estar. Perdi alguém que revelou amor por mim. Que prejuízo eu tive com a passagem daquela irmã. Estamos numa época em que precisamos mais do que nunca cuidar uns dos outros. Usar as mídias sociais, telefonar, visitar não podemos, dar um abraço não podemos. Quer dizer, podemos, mas não devemos. Um simples aperto de mão que tanto gozo dá. Temos que evitar. E é nessa época em que mais precisamos uns dos outros. Então, telefone para alguém, mande mensagens para alguém. Vá atrás, preocupe-se com o outro. E que o outro se preocupe com você também. Isso aqui vale para aquela recomendação, para aquele destaque do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que cuidam dos outros, porque os outros vão cuidar dele. Parafraseando. Que Deus te guarde, meu irmão. Que Deus te guarde, minha irmã. E que pessoas se apresentem para cuidar de você. E que você se apresente para cuidar dos outros. E até aos nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.